Olá pessoas, sou a Bobs, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vocês vão acompanhar comigo o reparo de uma placa-mãe. Eu acho que é o primeiro vídeo de reparo de placa-mãe de desk aqui no canal. O equipamento não está ligando, o cliente informou que o equipamento funcionava normalmente. Ele foi utilizar para fazer teste em algumas peças e uma ferramenta acabou caindo nessa região, aqui perto desses capacitores, aí a placa parou de ligar. Ela já passou por uma tentativa de reparo, tem até um componente pregado aqui, ó. Acho que foi o componente que foi trocado na outra assistência. Eu já fiz uma breve análise, eu até já comprei alguns componentes, inclusive chegaram hoje. Então, agora que a bancada está organizada, vamos começar o reparo. Primeiro vamos tirar os dissipadores. Tem um dissipador aqui nos VRMs, mas o cliente não enviou junto com a placa. Chip PCH, o componente que substituíram na outra assistência é o Super I/O. Também foi refeito a BIOS, esse aqui é o chip de BIOS. O Super I/O que foi substituído também danificou, tem um furo aqui nele. Vamos fazer umas medições aqui rapidinho. Primeiro passo aqui, vamos retirar o Super I/O para a gente fazer uma nova medição. Pronto, já retirei o Super I/O. Oi, já estamos em outro dia. Eu comecei a fazer o reparo dessa placa após o expediente e começou a chover, acabou a energia, ficou tarde, então eu fui embora e continuei no outro dia. Eu já finalizei o reparo, tá aqui, a placa tá funcionando, mas eu não consegui mostrar o passo a passo do que foi feito em tempo real, porque eu tive que intercalar o reparo dela com outros equipamentos aqui da assistência. Mas mesmo assim, eu vou continuar o vídeo, porque eu prometi para o cliente que eu ia gravar sobre a placa. Mesmo eu não conseguindo mostrar o reparo em tempo real, eu vou mostrar para vocês qual foi a minha linha de raciocínio para fazer o reparo, quais foram as documentações que eu utilizei e quais foram os componentes que eu substituí para a placa voltar a funcionar. Vamos relembrar. O equipamento chegou para mim, ele não estava ligando e passou por uma tentativa de reparo, foi feita substituição do Super I/O. E também acho que foi feito algo relacionado a BIOS, porque não estava com a solda original. Tinha um Super I/O soldado aqui, mas só que ele também estava danificado. Então eu comecei fazendo algumas medições com e sem o Super I/O danificado. Eu verifiquei algumas resistências, mas só que não estava fazendo muito sentido. Então eu resolvi começar do zero. Soldei um componente novo aqui, que estava funcionando, porque eu queria identificar se o componente ele danificava ou era pré ou pós start. Era quando a gente conectava a fonte e ele recebia tensão, se ele já danificava ou se era quando a gente tentava startar. Então, coloquei outro componente, mesmo sabendo que ele poderia danificar de novo, e fiz o teste. Essa parte eu consegui
filmar um pouquinho. Então assim que eu conectei a fonte, liberei energia, alguns LEDs acenderam, mas só que não danificou o componente. Mas também não acontecia nada quando eu tentava startar. Primeiro eu vou ligar só essa parte da fonte, vamos ver se vai mudar o sintoma. Ó, alguns LEDs acenderam. Então agora eu vou colocar aqui de 12 volts. Mesma coisa. Ó. Os LEDs acenderam novamente. Então agora vamos colocar o processador. Vamos ver se ela starta. Vou colocar o Gal Cooler também, ver se vai girar. Daqui, fã. Vou dar um start aqui para ver se acontece alguma coisa. Nada acontece. Mas ok, sintoma mudou. Fiz algumas medições, mas eu não tinha nada em curto, todas as principais tensões estavam presentes no Super I/O, então eu forcei aqui o start, aí sim o Super I/O danificou de novo. O que eu fiz para tentar descobrir qual que era o pad, qual que era a trilha aqui que estava danificada, que estava recebendo ou um sinal, alguma tensão errada. Eu peguei um Super I/O que estava danificado e tirei a proteção dele. Eu tinha uns 3 componentes danificados. Olha, dá pra ver que toda vez que danificava, era sempre no mesmo lugar. Era aqui embaixo da letra O. Então eu queria saber de onde que estava vindo, em qual desses pads aqui, em qual trilha que estava fazendo o componente danificar. Então eu raspei o componente e consegui identificar que era ou nessa trilha ou nessa daqui. São os pinos 63 e 64. Então foi aí que começou a parte mais demorada. Eu encontrei documentação dessa placa apenas em sites pagos. Então eu estava usando como alternativa essa placa aqui, da ASRock. Ela é um modelo diferente, mas ela tem o mesmo modelo de Super I/O. Desse aqui eu consegui achar o board view gratuito. Então eu estava utilizando o board view dela e também estava utilizando o datasheet específico do modelo aqui do Super I/O, mas só que não estava ajudando muito, então eu resolvi comprar o board view dessa placa. Com o board view certo, vou mostrar aqui para vocês no microscópio. Então comecei a analisar o pino 63, de cara eu encontrei esse resistor aqui, ele é de 33 ohms, mas ele estava aberto. Então eu fiz a substituição e verifiquei os outros componentes da linha, mas estava tudo ok. Não tinha mais nenhum componente aberto ou apresentando alguma variação. Então eu fui para o pino 64. Nessa parte aqui da placa, ele só passa por esse resistor aqui. Aí ele vem para cá, vem para esses pads, que não tem nenhum componente, e vai para o outro lado da placa. Vou mostrar aqui no esquema. Comecei a verificar todos esses componentes aqui que recebem essa tensão que está aqui nessa linha. Comecei por esses daqui, estava tudo ok. Verifiquei esse daqui e esse aqui estava com defeito. Ele não estava em curto. Esse componente aqui. Ele não apresentava curto, mas ele estava apresentando variação de tensão. Então eu substituí ele. Fiz o teste também, continuou o mesmo defeito. Então eu substituí esse daqui porque eles são interligados, fica na mesma linha.
Também já aproveitei, já substituí o diodo. Continuou o mesmo defeito, então eu continuei mapeando aqui, fazendo os testes. Então foi quando eu cheguei nesse carinha aqui, que é esse componente próximo ao processador. Ele também não estava em curto, nenhum dos componentes, nada na linha estava em curto, só estava apresentando variação de tensão. Por isso que foi bom adquirir o board view exato, porque com o outro board view não tinha como eu saber exatamente sobre isso. Então depois que eu troquei esse carinha aqui, a placa voltou a funcionar. Então a melhor forma que eu encontrei para otimizar o tempo aqui foi esse lance aqui do Super I/O, porque se eu fosse fazer medição de todos os pads do Super I/O ia demorar um tempão, e também o componente C desse lado da placa também complicou um pouco para fazer as medições. Então o lance do Super I/O foi o que salvou o dia. Já foram feitos todos os testes, eu só vou limpar, falta fazer a limpeza para tirar o excesso de fluxo, mas todos os testes já foram feitos. Essa foi a minha experiência com essa placa. Eu mostrei o método que eu utilizei para ter sucesso no reparo, mas não significa que isso é um padrão. Cada profissional tem a sua técnica, tem a sua forma de fazer a análise. Então eu espero ter contribuído de alguma forma, e se você tiver alguma dúvida quanto ao reparo, é só deixar aí nos comentários. E já aproveita, já se inscreve aí no canal, curte, compartilha. Acho que esse vídeo aqui vale a sua curtida. E segue a gente lá no Instagram também, lá eu posto o dia a dia aqui da assistência. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.